Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita. Hoje o vídeo vai ser diferente. O tema vai ser o rock and roll. Eu sou fanzaça do rock e não poderia deixar de colocar aqui no meu canal uma definição para vocês, né? Uma pesquisa até a título de conhecimento, né? Para escola, para faculdade. Pode ser útil essas informações. Eu consultei o site significadosbr.com.br e aí vocês vão ver que legal a história e a definição desse estilo musical e por que ele chama rock and roll. O rock and roll é um estilo musical oriundo dos Estados Unidos. Ele foi criado no fim da década de 1940 e também no início dos anos 50. O rock and roll é também conhecido como rock and roll, com essas apóstrofes, e possui em suas raízes uma mistura de estilos como o afro-americano, o country, o gospel, o blues, R&B, boogie-woogie e folk. Hoje em dia esse estilo musical é conhecido por todo o mundo. Esse termo rock and roll deriva da expressão rocking and rolling, cujo significado é balançar e rolar. Essa expressão ela está fazendo uma referência tanto à liberdade de praticar sexo quanto ao ato de dançar propriamente dito. Então, o significado de rock and roll também é balançar e rolar. Esse termo já era utilizado desde o início do século XX, ainda muito antes de ser escolhido para nomear o novo estilo musical. Roy Brown, por exemplo, que era um cantor negro norte-americano e um dos grandes intérpretes de blues dos anos 40, lançou em 1947 a música Good Rockin' Night, esta que se tornou a mais conhecida entre todas as que utilizam a expressão. Como se originou o rock and roll? Em 1949 e início dos anos 50, Elvis Presley e Bill Haley, os dois que até hoje estão entre os maiores intérpretes de rock de todos os tempos, lançaram um novo estilo musical baseado na junção da música branca, que consistia basicamente no country e na música negra, que tinha no blues sua mais forte expressão. Alguns meios de comunicação contribuíram para essa disseminação, popularização desse novo estilo de música, sendo que o que deu a maior contribuição foi o programa de rádio de Alan Freed, que era considerado o primeiro DJ da história. Foi por ele que os jovens conheceram essa nova música que tinha um ritmo bem balançante e de uma forma rápida se espalhou por todo o mundo, trazendo novas tendências musicais e também uma forte influência entre outros ritmos que já existiam. Outros artistas, como Bob Dylan e a banda mais famosa de todos os tempos, que eram os Beatles, se tornaram grandes intérpretes do novo estilo. Com isso, novas tendências foram sendo surgidas, o que inclusive culminou na abreviação do rótulo dos anos 60. Passou a se chamar apenas rock e tornando a influência do ritmo bem mais forte, porque novas variações puderam ser introduzidas, como o rock progressivo, o rock psicodélico, o hard rock, entre outros. Hoje o termo completo rock and roll se refere apenas ao ritmo que foi criado nessa década de 1950. O rock and roll foi um dos principais meios de divulgação e difusão da cultura ocidental em países orientais, sobretudo no Japão. Em princípio, o inglês era a língua oficial de qualquer música desse estilo de rock, mas com o passar dos anos isso foi se modificando e pode-se ver hoje que encontramos músicas na voz de diversos intérpretes e nas mais diversas línguas. Alguns anos são marcados na história do rock como os mais importantes, pois foram anos que ocorreram grandes mudanças neste estilo musical. O ano de 1962, por exemplo, foi o ano em que os Beatles lançaram o seu primeiro disco com o título Love Me Do, que tinha uma música de apresentação
com o mesmo nome do álbum. Antes disso, na década de 50, os americanos eram considerados os principais representantes do rock. Mas depois do sucesso dos meninos de Liverpool, que eram os Beatles, né, The Beatles, a Inglaterra passou então a ocupar esse posto, e novas bandas que surgiram depois, como Rolling Stones, The Who, The Kinks e algumas outras que até hoje estão entre os maiores símbolos do rock, eles se beneficiaram desta nova fase da música no país, então ficaram em vantagem por conta disso. No início da década de 60, a música norte-americana também passou por fortes mudanças. No estado da Califórnia surgiu o pop rock em meio a grandes movimentos populacionais que eram a favor da paz, como o movimento hippie, que é um exemplo disso. Já na segunda metade da década, o cenário muda um pouco. Novos artistas vão surgindo e os grandes concertos se tornam comuns e vão acontecendo com bastante regularidade. Artistas como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Rod Stewart, Simon & Garfunkel, entre outros, elevaram o rock a um novo patamar, porque reuniam grandes multidões em festivais, como o Festival Pop de Monterey e Woodstock. Nos anos 70, foi a vez de bandas como Pink Floyd, Yes e Genesis, que eram ligados ao rock progressivo. Eles foram responsáveis por dar ao estilo uma grandiosidade parecida com a da música clássica. Nessa mesma fase, surgiu o hard rock, que tinha uma característica como uma forte batida, que tinha também um som forte, um som descontrolado. Os principais artistas adeptos desse estilo foram as bandas Black Sabbath e Led Zeppelin. Foi ainda nesta década que surgiu o estilo punk. Ele trazia uma nova proposta para o rock, pois as letras das músicas possuíam significados que enfatizavam fatalidades e também pessimismo. Foi um movimento que acabou rapidamente, mas influenciou fortemente as novas gerações que se adaptaram a esse estilo, que gostaram, que curtiram esse estilo. A popularização do rock atingiu o seu nível máximo na década de 80, quando tiveram início as grandes produções de videoclipes. Estas produções eram fruto de uma tecnologia bem avançada e possuíam um enredo bem elaborado, e o resultado final era equivalente ao de um filme. Então o rock atingiu escala mundial, passou a ser apreciado e adotado por bandas e grupos em todos os países e nos mais diversos idiomas. O principal instrumento utilizado neste ritmo, e que de uma certa forma se tornou seu símbolo, é a guitarra. Outros instrumentos, como o baixo elétrico, a bateria e o teclado, se juntam a ela formando a base do ritmo. E a depender da música e da ocasião, instrumentos clássicos como o saxofone e o violino também. As letras costumam ser bem simples, com significados de diversos temas e por muitas vezes controversos. Alguns intérpretes se aventuram em composições que são mais complexas, mais elaboradas, mais bem trabalhadas, com forte influência da forma clássica, da música clássica, tipo as sinfonias. Músicas com essas tendências são chamadas de rock sinfônico. O rock permite uma grande combinação de novos estilos e novas tendências, e faz dele um dos grandes meios de rendimentos de alguns países, rendimentos que eu digo rendimentos financeiros mesmo, e um grande atrativo para os adeptos dessa música experimental, como a música eletrônica, por exemplo. O rock vem sendo utilizado muitas vezes por seus intérpretes como um dos meios de reivindicação e também um apelo à conscientização. Também utilizado muitas vezes como forma de arrecadar fundos para países que passaram por alguma catástrofe, ou também para resolver problemas que precisam de uma rápida solução. Um bom exemplo disso é a música We Are the World, composta por Michael Jackson e Lionel Richie, que foi gravada por 45 astros da música norte-americana para o projeto USA for Africa,
cujo objetivo era arrecadar dinheiro para combater a fome neste continente. O projeto conseguiu arrecadar nada mais nada menos que 55 milhões de dólares e também vendeu mais de 7 milhões de cópias. Vamos falar agora do Led Zeppelin. Sua principal música é o Rock and Roll, e a música dessa banda, Rock and Roll, é um dos ícones deste gênero musical. Segundo o guitarrista da banda Jimmy Page, ela foi composta de forma espontânea, numa jam session no estúdio, numa pausa de gravação. A canção foi lançada oficialmente no quarto álbum da banda, o Led Zeppelin IV, de 1971. A canção é uma das poucas que inclui os nomes dos 4 integrantes da banda nos créditos. Agora você já sabe o que é o rock and roll, a sua história e que ele tem muitos estilos. E quais foram as principais bandas que marcaram a história do rock and roll. Se você gostou, deixa o joinha, comenta e se você é novo por aqui, se inscreva. Obrigada pela sua atenção, por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!